Olá, amigos! Brasil e China vivem neste ano de 2026 uma intensa troca cultural. O Ano Cultural Brasil-China reúne uma série de atividades para aproximar ainda mais os dois países, valorizar suas tradições e abrir espaço para novas parcerias entre artistas, instituições e produtores culturais. A programação passa por diferentes linguagens, como música, cinema, artes visuais, literatura, dança e outras expressões culturais. Na feliz síntese adotada pela diplomacia chinesa, o Ano Cultural Brasil-China é o momento quando a peônia encontra o ipê amarelo. Acompanhe os comentários das jornalistas Yara Vidal e Regina Zappa sobre este encontro entre civilizações. Nos últimos meses, acompanhei de perto atividades do Ano Cultural Brasil-China. Hoje, quero compartilhar três experiências que me marcaram e mostram como a cultura brasileira atravessa fronteiras, conecta pessoas e ajuda chineses e brasileiros a se conhecerem melhor. O primeiro momento foi o lançamento em chinês de O Povo Brasileiro, obra-prima do nosso saudoso Darcy Ribeiro. Darcy foi antropólogo, educador, político progressista e fundador da Universidade de Brasília, minha cidade. Ele nos ajudou a entender o Brasil como um país nascido do encontro entre povos indígenas, africanos e europeus, com toda a sua complexidade, desigualdade e criatividade. Ele chamava os brasileiros de povo novo. Ver essa obra apresentada aqui na China foi emocionante. A tradução de O Povo Brasileiro não é apenas a chegada de um livro a outro idioma, é uma ponte. Uma forma de aproximar dois países que têm histórias diferentes, mas compartilham desafios, projetos sociais e a vontade de construir o futuro a partir do próprio povo. Darcy imaginou um socialismo moreno, nascido da história, da mistura e da criatividade brasileira. A China construiu o socialismo com características chinesas, enraizado em sua própria realidade. Em comum, há uma ideia poderosa: nenhum país se desenvolve copiando modelos prontos. Cada povo precisa encontrar o seu próprio caminho. O segundo momento foi em Xangai. Tive o privilégio de assistir ao vivo a Manuel Cordeiro e sua guitarra amazônica ao lado do filho, Felipe Cordeiro, e de uma banda incrível. Foi revigorante. A cada acorde dava para sentir a energia da floresta, o ritmo da Amazônia e a força da cultura brasileira atravessando o mundo. E o mais bonito foi ver a reação das pessoas. O público se emocionava, acompanhava o ritmo e se deixava levar. A arte, muitas vezes, não precisa de tradução. O terceiro momento foi aqui em Beijing, a exposição Portinari, no Museu Nacional da China, na Praça Tiananmen. A mostra reúne 50 obras originais e deve receber milhões de visitantes. Se Darcy tentou explicar o Brasil em palavras, Portinari fez isso com cores, corpos, rostos e silêncios. Ele pintou o povo brasileiro em sua dor, sua beleza, sua força e suas contradições. Em Guerra e Paz, por exemplo, Portinari não pintou generais, tanques ou bandeiras. Pintou pessoas, mães, crianças, trabalhadores, gente comum atravessada pela dor da guerra, mas também pela esperança da vida em comunidade. Mesmo com os painéis originais permanecendo na ONU em Nova York e sendo representados aqui por uma maquete, a força simbólica da obra continua intacta. Em 2026, com tantos conflitos no mundo, Guerra e Paz ganha ainda mais sentido. A obra lembra que a paz não pode ser apenas discurso, ela é urgente, concreta e afeta vidas reais. Por isso, trazer Portinari para a China é mais do que exibir pintura, é compartilhar memória, humanidade e esperança. É mostrar um Brasil profundo, popular, ferido e resiliente. Um Brasil que conhece desigualdade e trabalho duro, mas também ternura, festa e resistência. Esses três momentos, Darcy Ribeiro, Manuel Cordeiro e Portinari, mostram o poder da cultura de aproximar nações e construir pontes de entendimento.
O Ano Cultural Brasil-China 2026 é a maior iniciativa de diplomacia cultural entre os dois países. Reúne música, literatura, artes e patrimônio para fortalecer laços e promover intercâmbio de conhecimento e criatividade. É uma parceria que vai muito além da economia e da política. Coloca a cultura no centro da amizade entre Brasil e China. A aproximação cultural entre China e Brasil é de extrema importância. Como disse o Zé Reinaldo, ele falou que é um encontro da peônia com o ipê amarelo. Isso significa que, culturalmente, Brasil e China são muito diferentes, mas têm muitas coisas em comum que podem enriquecer, cada um enriquecer a cultura do outro. Eu estive na China em 1983, no momento em que o mundo observava a abertura econômica chinesa, ou seja, um despertar da China. E interessante, porque quando eu cheguei lá, a única coisa que os chineses sabiam sobre o Brasil era o Pelé. E todo mundo perguntava sobre o Pelé. Então, era o conhecimento que eles tinham da cultura brasileira. Era um atleta famoso no mundo inteiro e também famoso na China. E eles tinham muito interesse em saber mais sobre o Pelé, mas também saber mais sobre o Brasil. Era um momento ainda que a China estava se abrindo para o mundo, né? Depois de ficar fechada durante muito tempo, preparando, eu acho, até esse despertar, né? Que foi acontecendo aos poucos. Naquele momento, eles tinham esse plano, como eles fazem sempre, plano para 50 anos, e eu fui observando ao longo desse tempo, realmente, como é que a China foi se abrindo para o mundo. E se abrindo para o mundo significa também se abrindo para outras culturas. Mas hoje muitos brasileiros viajam à China, e eu tenho certeza que os chineses já conhecem muito mais do Brasil do que o Pelé, né, que era o que eles conheciam naquele momento, mas que hoje, com esse intercâmbio cultural do ano Brasil-China, a China vai se abrir muito mais para a cultura brasileira e vice-versa. A gente está vendo agora uma exposição importantíssima do Portinari, as pessoas fazendo fila para conhecer essa arte brasileira do Portinari, que revela tanto sobre o Brasil, mas, sobretudo, sobre um Brasil daquele momento, quando o Portinari se tornou célebre e pintou o Brasil de uma forma simples, né? Porque eu acho que a China, me parece, que gosta dessa simplicidade cultural que a gente tem, que o Portinari traz, né? Também, imagino que por isso esteja... Mas não é só pela arte do Portinari em si que eles estão apreciando muito, mas é pela curiosidade de conhecer a cultura brasileira. E realmente vai ser um marco importantíssimo para a diplomacia entre os dois países, porque é através da cultura que a gente firma a nossa identidade, assim como os chineses também. Quer dizer, o Brasil tem como uma das suas maiores forças a sua cultura, né, a sua vitalidade cultural, a sua energia criativa, que é o que leva a gente adiante, mesmo em tempos difíceis. E a gente vê isso na China também.